bonita, recoberta de beleza, de conceito e de grandeza, que nos faz admirar. Cidade linda, um prefeito genial, é preciso em Natal pra fazer mais brilhar. Linda, cheias de ruas formosas, cheias. Olá! A partir de hoje, segunda-feira, sempre às 20 horas, a nossa pós-TV Deganet Direitos Humanos, juntamente com a nossa Universidade Popular, vamos iniciar um programa muito interessante, que é um programa que vai falar sobre o Serviço de Assistência Rural, o SAR. O SAR é parte de um movimento que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte desde os anos 40, 50, chamado o Movimento de Natal. E faz parte, o SAR e o Movimento de Natal, da Arquidiocese daqui de Natal, no qual hoje temos a figura do nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, que vai fazer a primeira conversa sobre o que foi o SAR. Essa nossa, podemos até dizer, nesse nosso seriado, terá cerca de 14 programas, com pessoas que vivenciaram a história do SAR de anos atrás, mas também muitas pessoas que vivenciaram a história do Serviço de Ação Rural, nos anos 80 e anos 90. Então, o Movimento Natal, para que você localize, nós tivemos, no início dos anos 60, o Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II, chama-se que são os movimentos pré-conciliares. E logo tudo que aconteceu através de todo aquele trabalho de João XXIII e Paulo VI, chama-se tudo que aconteceu pós-concílio. Então, o SAR, ele engloba essas duas coisas. Ele pega o pré-concílio, Então, você vai falar de sindicatos rurais, você vai falar depois acontece o MEB, mas a própria experiência da educação radiofônica aparece com o SAR. Então, você falando de SAR, nós estamos falando de doutrina social da Igreja, nós estamos falando de ação católica, e estamos falando de movimentos que culminaram com comunidades de base e também a questão da Igreja Popular e a teologia da libertação. Então, para iniciar essa série Acervos, falando sobre o SAR, Serviço de Assistência Rural, vamos ouvir o nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha. Bem, com muita alegria e esperanças, me incluo nos testemunhos e contribuições de reconhecimento, como também de resgate histórico do Serviço de Assistência Rural, o SAR, esta instituição tão antiga que ainda teve a sua fundação em 1949, foi se desenvolvendo e tomou corpo realmente com muita visibilidade e atuação no contexto do tão conhecido Movimento de Natal. Esse Movimento de Natal tinha como carro-chefe o próprio SAR. À época, o arcebispo era Dom Marcolino Dantas e o administrador apostólico de Natal, Dom Eugênio de Araújo Salles, com toda a autonomia e autoridade à frente da arquidiocese. Sempre ele teve uma sensibilidade muito aguçada para a problemática social que dizia respeito à vida das pessoas. Quando ele ia ao interior para as visitas pastorais,
ficava bastante sensibilizado com os índices tão altos, por exemplo, de analfabetismo, de mortalidade infantil, de explorações mais diversas em relação de trabalho, a própria situação do homem do campo, entregue a sua própria sorte. Enfim, era uma realidade bastante precária. E ele, com o zelo de pastor, foi se preocupando com estas situações, a ponto de também se interessar para ver outras experiências. Ele fez uma viagem à Colômbia, ali encontrou a experiência da alfabetização pelo rádio, trouxe a experiência do ensino radiofônico, contribuiu com muito empenho para que as 3 dioceses do Rio Grande do Norte assumissem e, vamos dizer assim, incorporassem essa alternativa muito válida das rádios educativas. Então, Natal com a sua rádio rural, emissora de educação rural, Mossoró com a sua emissora de educação rural e Caicó também com a sua emissora de educação rural. Para isto se constituíram fundações, Fundação Paz na Terra e Natal, que é a nossa, e as outras dioceses com as suas próprias fundações, Santa Luzia e Santana. O serviço do SAR assumiu proporções muito válidas, muito exitosas, a ponto de se tornar assim, como eu já falei, uma referência do movimento de Natal, que envolvia ações pastorais, evangelizadoras, em todos os setores, sobretudo na promoção humana, na educação política. E esta atuação, imaginemos que a Igreja contribuiu para uma ação evangelizadora a partir da promoção humana, contribuindo para o combate ao analfabetismo com o movimento de educação de base, com as escolas radiofônicas, com o acompanhamento da assistência, vamos dizer assim, ao homem do campo, propondo semanas rurais, fortalecendo o associativismo dos trabalhadores rurais, fundando os sindicatos de trabalhadores rurais. Havia em Natal uma movimentação muito grande a cada ano com as semanas ruralistas. Tínhamos no clero sacerdotes muito identificados com este projeto de evangelizar e de promover a pessoa, a dignidade da pessoa humana. E aí vieram programas e mais programas de artesanato, de proporção, geração de renda familiar, com diversos trabalhos. Então, a cooperativa de artesanato do Agreste Potiguar, que foi a Copala, que também era uma instituição que era como se fosse uma pilastra do movimento de Natal, a Copala, favorecendo o artesanato, a renda familiar, se promovendo, se projetando até internacionalmente, as escolas radiofônicas, o trabalho junto às colônias agrícolas dos vales úmidos do Rio Grande do Norte, Pium e Punaú, Pium com os japoneses, também lá Punaú. Bem, pessoal, essa experiência da Pós-TV, DHNet de Direitos Humanos, a gente necessita muito de um feedback, né? De um feedback de você que está do outro lado nos assistindo. Né? Não só assistir, mas também virar, inscrever-se no nosso canal, né? Ficar membro do nosso canal. Então é muito interessante que você também divulgue o nosso canal, porque além de falar sobre questões de Igreja Católica, nós falamos também de movimentos sociais,
movimentos políticos e movimentos culturais. Então você está acessando, né, você está entrando em contato, né, com uma TV streaming, né, uma TV que, por sua vez, é um meio daquilo que nós chamamos de universidade popular. Essa é a forma que a gente está querendo fazer capacitação e trazer informação para que você conheça a identidade político-social do nosso povo. O SAR chega a contribuir até com o Segundo Concílio Vaticano, né? Sim, as isso ações. também, essa visão de promoção humana, ela vinha também de grandes protagonistas da Igreja da Europa, da França. Havia aquela escola do padre Lebré, um grande sociólogo que imaginava e compreendia o desafio para a evangelização na América Latina, sobretudo no Brasil, no Nordeste, a área profundamente deficitária em termos de índices humanitários, de IDH, né? Era uma das regiões mais subdesenvolvidas do mundo. Então, o movimento de Natal, formando pessoas, e era importante perceber que o SAR era o carro-chefe, a instituição da promoção humana junto ao homem rural, ao homem do campo. Na cidade, nós tínhamos também a referência fundamental da Escola de Serviço Social e a Escola de Economia. Antes já existia a Escola de Contabilidade do professor Ulisses de Góes. Então, essa linha da formação de pessoal, também de lideranças, contribui muito para uma nova realidade que contribuísse para que as pessoas se sentissem sujeitas de sua história, contribuindo com a sua participação, se formando do ponto de vista de atuação, de cidadania, de uma visão crítica da realidade. É muito interessante ver, por exemplo, também a ação católica do meio rural, a ACR, fundada por outros padres também no Nordeste 2, o padre Servá, junto aos pescadores, de modo que havia um leque muito profundo de presença da Igreja numa linha de promoção humana, fortalecendo as pessoas, despertando para a sua organização e a sua cidadania. E aí nós vemos aquelas referências daquele grupo de padres muito voltados tanto na realidade urbana como Dom Eugênio, com os centros sociais também nas periferias, Dom Nivaldo com a Escola de Serviço Social, com o seu Expedito com a juventude agrária católica junto ao homem do campo, com toda a sua liderança, e outros padres, tanto nos pontos chaves da arquidiocese, contribuindo para o desenvolvimento das famílias, a autossustentabilidade, a educação política. Era uma luta constante para que a força do coronelismo fosse sendo diluída e o povo tivesse os seus mecanismos de organização. Então, tudo isso foi muito, muito positivo, e agora nós contamos com os 70 anos do SAR. É uma instituição bastante sólida, tem uma história muito rica, um acervo de material de referência, de produção de educação básica, educação popular, educação para a cidadania. Também se revestiu de tudo aquilo que existia como referência de alfabetização pelo rádio, educação de base, do método Paulo Freire, enfim, tantas referências que deu a sua contribuição. Hoje o SAR tem a sua atuação
vai se reinventando dentro do contexto atual. É isso que eu ia perguntar, assim, de certo modo ela é uma senhora do seu tempo, né? Assim, as necessidades vão mudando e o SAR conseguiu... As necessidades, a realidade vai mudando e o SAR vai se adaptando e até se antecipando em vista da sua atuação agora de um modo diferente, não mais se constitui importante para a alfabetização, o Estado está fazendo a sua parte, mas sobretudo para a educação para a cidadania, preservação do meio ambiente, algumas lutas em prol de pessoas, de categorias bastante vulneráveis, a agricultura familiar, agricultores, pescadores, quilombolas, essas sem terra, gente que está por aí entregue à própria sorte, e o SAR, com sua experiência histórica, vai dando uma contribuição, fazendo com que as pessoas possam se organizar e assim também de cidadania e de qualidade de vida. É muito importante não você só virar, fazer sua inscrição, entrar em contato conosco, mas também a gente publica, né? A gente tem uma das formas que a gente conseguiu, está trabalhando para que nós tenhamos, que possa pagar os nossos custos, é exatamente a publicação de livros. Então, o primeiro livro que nós publicamos, né, pela nossa editora potiguariana, né, que é a editora que faz parte tanto da Universidade Popular quanto da Pós-TV BHNet, é um livro, O Campo de Concentração de Parnamirim. Aí você, campo de concentração em Parnamirim? Existiu isso. No qual, então você pense, lembra um pouquinho, todo mundo fala que Luiz Maranhão, que Vulpiano quebraram os dedos dele. Foi exatamente. Então, na base aérea de Natal, né, que todo mundo só fala de negócio de fortaleza voadora, fábrica de Coca-Cola, tudinho ali tinham assassinos, né, pessoas que faziam repressão pesada. Estou falando do ano de 1952, 1953. Você pode entrar em contato conosco, né? Como você pode ir até a livraria Manimbu, né? Que o endereço vai aparecer aqui embaixo, e também tem um novo, né, Romulo? Tem agora um novo local. Se você procurar também a cooperativa cultural universitária, também estão lá. Então, 3 formas, né? Comprar pela editora Manimbu, pela editora cultural universitária ou entrando diretamente conosco. É só ver aqui embaixo os contatos. De cidadania e de qualidade de vida. O Papa Francisco, ele pede justamente, que é a campanha desse ano, que é a fé e política, né? Ou seja, para a gente revisitar as bases, né? O Papa fala muito nesse sentido. E o SAR, ao longo de 70 anos, ele fez isso um pouco também, né? É um dos programas muito visíveis e exitosos do programa de educação política, porque se percebeu que se não houvesse um trabalho de educação política junto ao homem do campo, às populações mais desfavorecidas, pouco se poderia fazer para transformar a realidade. Eu me lembro muito bem que havia determinadas promoções sociais e evangelizadoras, ou então dentro da própria ação pastoral da igreja, como a missa do agricultor, que o Monsenhor Expedito realizava todos os anos em São Paulo do Potengi. E essa missa era para celebrar os frutos da terra, do trabalho do homem, trazendo a sua colheita, fazendo uma passeata bonita na cidade e tendo a formação muito importante, porque o Monsenhor Expedito trazia conferencistas, pessoas de renome, o Otto Guerra, Padre Conlan, tantos outros, né, pessoas que vinham para contribuir para a formação do homem do campo, para a cidadania. E as cartilhas
de educação política era fundamental. Até ele dizia que, num determinado momento, celebrando os seus 50 anos de sacerdócio, uma festa muito bonita em São Paulo do Potengi, ele era um homem muito ligado ao homem do campo, às pessoas, às bases, nunca saiu de lá, e ele dizia, diante de autoridades políticas, de dirigentes públicos, governadores, etc., faz 50 anos que eu tento ensinar o povo a votar e até agora não aprenderam, né? Então, são essas situações que devemos registrar, valorizar e ver, talvez agora, o que se constituiria o ponto focal de uma contribuição dentro desse contexto socio-eclesial, político, econômico que estamos vivendo. Certamente, eu me lembro muito bem que ultimamente estamos dando muito apoio à preservação ambiental, sobretudo quando se fala de bacias hidrográficas, garantia de recursos hídricos, que é sempre um grande desafio no semiárido, e o SAP tem desenvolvido esse trabalho sistemático da região agreste, tentando preservar e restaurar, revitalizar a bacia do rio Piquiriúna, que atende tantas cidades do agreste, até mesmo o centro polarizador, que é a cidade de Nova Cruz. Então, por isso tudo, nós só podemos render graças a Deus por esta instituição, tem a sua história, o seu legado, e hoje serve também de fonte de pesquisa e até de trabalho científico nas universidades, que pesquisam, têm acesso aos arquivos, né, do SAR, toda essa memória que está arquivada e servindo como fonte de inspiração para a análise da realidade atual. Pronto, obrigado. Muito obrigado, eu agradeço como arcebispo, está à frente atualmente, vendo, eu estou colhendo os frutos de uma história bonita que vi desde o começo, ainda como seminarista, como formando, depois como pároco no interior, e reitor do seminário, bispo, e isso para mim é muito importante porque eu sou fruto desta época e desta igreja que eu vi atuar no tempo da minha formação. Bem, pessoal, nós concluímos o nosso primeiro programa sobre o SAR, Serviço de Assistência Rural, que é parte do movimento de Natal, né, que faz parte da Arquidiocese de Natal. Com a fala de Dom Jaime, né, o nosso arcebispo, é apenas um programa, né? São 14 programas. E nós vamos ter aqui a presença de companheiros da própria Arquidiocese, né? O diácono Adilson, né? Nós vamos ter o companheiro Cícero Gomes, que coordenou o SAR, né? Então, eles vão ficar também, antes de cada programa desse, sempre dando uma dica, né? Alumiando, como diz o outro, para as pessoas entenderem o que foi essa questão do trabalho no campo, né? Não só o trabalho no campo, o trabalho sindical e o trabalho também das ditas escolas radiofônicas. Então, semana que vem, sempre numa segunda-feira, a partir de 20 horas, você vai ter sempre esses depoimentos de pessoas que participaram ativamente no trabalho do SAR, Serviço de Assistência Rural, que é parte do movimento de Natal da Arquidiocese de Natal.